Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marlos Gerber, que é médico proctologista. Marlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, doutor. É uma honra e um prazer estar aqui. Marlos, quem nunca teve uma dor de barriga? As diarreias estão na nossa vida, são comuns, são exacerbadas em alguns períodos do ano, mas por trás dessa condição tão comum podem estar doenças que precisam ser tratadas. Conta pra gente qual a definição de diarreia e quando ela preocupa. Muito bem, doutor. A definição de diarreia é um aumento na frequência evacuatória, a partir do momento que o paciente evacua mais de 3 vezes ao dia, e ou na fluidez das fezes. Então, um paciente que apresentava as fezes normais acaba apresentando fezes pastosas ou líquidas. E ela acontece em decorrência de uma alteração na mucosa intestinal que dificulta a absorção de água e nutrientes. Geralmente são causados por fatores infecciosos, inflamatórios ou, eventualmente, em outros casos, neoplasias ou uso de antibiótico. Marlos, como identificar uma diarreia comum de um problema mais grave que precisa de tratamento médico? Boa pergunta. A diarreia comum, ela geralmente é mais leve e tende a melhorar com poucos dias. As diarreias que precisam de acompanhamento e uma avaliação minuciosa, elas cursam geralmente com febre intensa, febre alta, a dor abdominal intensa, muco nas fezes, sangue nas fezes, eventualmente queda do estado geral, o paciente fica com uma tontura, uma fraqueza. Nesses casos, é essencial o paciente procurar atendimento médico. Marlos, quais são as causas mais comuns de diarreia hoje nos adultos? Nos adultos, as principais causas são infecções virais e bacterianas. Além das infecções virais e bacterianas, nós temos intolerâncias alimentares, né? Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, doenças inflamatórias intestinais já nas diarreias mais crônicas e não menos importante, mas um pouquinho menos comum causando diarreia, as neoplasias. E o que costuma causar diarreia nas crianças, Marlos? A principal causa de diarreia na criança são os vírus, especialmente o rotavírus. É interessante avaliar porque o paciente pediátrico, a criança, ela desidrata muito fácil. Então, tem que ser diagnosticado cedo e iniciado o tratamento o quanto antes. Existe algum sinal de alerta que indica que o paciente deve procurar o médico imediatamente? Com certeza, doutor. Então, pacientes que apresentem, além do quadro que não melhora depois de uma semana, apresentem concomitantemente febre alta, dor abdominal intensa, vômitos, muco e sangue nas fezes. Esses são sinais de alarme que devem levar o paciente a procurar atendimento médico. As diarreias podem estar relacionadas com algum problema crônico do intestino? Sim, as diarreias crônicas, por definição, são aquelas que perduram mais de 30 dias e são comuns. A principal causa em adultos jovens seriam as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite e a doença de Crohn, algumas intolerâncias alimentares, né, principalmente a questão da lactose e do glúten, uso eventualmente de antibióticos e também a possibilidade de neoplasia no trato gastrointestinal. Marlos, como deve ser a alimentação durante o período que o paciente tem diarreia e após a diarreia? Isso é uma pergunta bem pertinente, é uma dúvida frequente dos pacientes no consultório, e eu costumo falar que o paciente tem que comer menos em intervalos menores, então diminuir a quantidade e aumentar a frequência. Além disso, fazer uma boa hidratação, muita ingesta de água principalmente, mas o uso de isotônicos, água de coco, alguns sucos naturais ajudam na recuperação das diarreias agudas principalmente, né? Evitar nesses casos refrigerantes, bebidas alcoólicas, café, que acabam piorando a perda de líquido. Estou tomando antibiótico. É comum a gente falar, eu estou com diarreia porque eu estou tomando antibiótico. Isso é uma verdade? É uma verdade, com certeza. De maneira geral, nós classificamos a diarreia pelo uso de antibiótico em duas características. O uso do antibiótico causando alteração da flora intestinal e, eventualmente, dando uma diarreia transitória. E outro, quadros mais graves, que o paciente, eventualmente, tem 10 a 12 evacuações por dia, muco e sangue nas fezes, que é o que a gente chama de colite pseudomembranosa, causada por uma bactéria específica e que, nesses casos, o paciente precisa procurar atendimento médico. Existem medicamentos que podem ajudar a controlar a diarreia?
Existem sim os antidiarreicos, mas devem ser evitados. Por quê? Eles acabam piorando eventualmente algum grau de infecção. Costumo falar que o paciente não deve se automedicar, principalmente com esse tipo de medicação ou uso de antibiótico para tentar cortar a diarreia. O paciente precisa ser atendido e consultar com o médico. Acho que isso é um recado importante, né? Essas medicações estão à disposição da população nas farmácias, livre para serem compradas e devem ser tomadas com bastante cuidado, né? Com bastante cautela em situações específicas, com certeza. Marlos, a gente sabe que as diarreias, em alguns períodos do ano, elas são exacerbadas, né? Inclusive, alguns surtos surgem. O que a gente pode fazer para prevenir isso? É uma boa pergunta. Especialmente a boa higiene das mãos, lavar as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro, o consumo de água filtrada ou água fervida, a boa limpeza de frutas e verduras, não consumir alimentos de procedência duvidosa. Isso são dicas que a gente dá para o paciente evitar quadros de diarreia infecciosa agora em algumas épocas do ano. A gente sabe que alguns pacientes que têm diarreia de repetição pode estar por trás dessa diarreia um quadro de uma doença mais grave. Que doenças são essas? Geralmente as diarreias crônicas que duram mais de 30 dias têm doenças graves que precisam de diagnóstico e tratamento adequado. Essas doenças seriam a doença inflamatória intestinal, principalmente a retocolite e a doença de Crohn, alguns tipos de intolerância alimentar, como doença celíaca, intolerância à lactose e, não menos importante, os cânceres. Então, o paciente que tem diarreia por mais de 30 dias, ele precisa passar por uma avaliação médica, onde o médico vai avaliar ele, fazer um exame físico e eventualmente pedir alguns exames de laboratório, seja de sangue, fezes, colonoscopia e eventualmente algum exame de imagem. Marlos, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria agradecer muito você por ter aceito o convite. Queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a diarreia. Com certeza. A diarreia é algo muito comum, então, nos casos leves, ela geralmente tende a passar sozinha, e nos casos graves, diarreias crônicas, paciente com sintomas que levem o paciente à preocupação, o paciente precisa e deve procurar atendimento médico. Marlos, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Marlos. Eu que agradeço, doutor.